Olá pessoal, tudo bem? Tenho uma mensagem de Deus para você que é filho, que é filha de Deus, amém? Algo que o Senhor falou ao meu coração e eu sempre venho falando em alguns vídeos que eu gravo é que não basta nós sabermos que somos filhos, que somos filhas de Deus. Nós precisamos querer, viver, nos comportar como filho que somos. E para vivermos como filho, nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar os nossos comportamentos, reconstruir a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. E o Senhor falou ao meu coração 4 comportamentos que demonstram que nós somos filhos, para a gente se autoanalisar e ver se nós estamos vivendo esses comportamentos, amém? E o primeiro deles está lá em Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amém? Então, o primeiro deles é o amor. E a palavra de Deus também fala que é fácil a gente amar, né? Aqueles que nos amam. Agora, difícil é amar e é isso que o Senhor quer, que nós amemos também aqueles que nos perseguem, aqueles que não querem o nosso bem. E uma maneira ele deixa aqui bem clara e bem simples e mais eficaz de todas de amar aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos, é orando por eles. Orando quando você tira um tempo para orar para aquela pessoa que às vezes está te fazendo mal, que te persegue, que você sabe que não gosta de você e você ora, você abençoa a vida dela, você está amando aquela pessoa e obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, se comportando como um filho de Deus. Amém? O segundo comportamento está em Mateus 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, o segundo comportamento é a ação. É quando você age, quando a sua compaixão não é, a sua motivação do seu coração não é para ser visto. Amém? Eu vou repetir esse versículo. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Jesus falou isso porque nós somos humanos. Nós somos tendenciosos a querer ser visto, querer a glória, querer o elogio, querer ser recompensado pela compaixão, por aquilo que nós estamos fazendo. Mas o Senhor fala, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Amém? Você vai ter só aquela recompensa daquele elogio, né, que você queria receber. Você não vai ter uma recompensa do Pai. Então, esse comportamento, essa atitude do filho de ter a motivação de não querer ser visto. Amém? E mais uma vez eu digo, o Espírito Santo nos capacita a ter essa motivação santificada que faz porque ama Jesus, porque quer agradá-lo. Amém? É o Espírito dele que nos impulsiona a fazer, a querer abençoar. Amém? A deixar o nosso egoísmo para abençoar. Amém? Fazemos aos outros como ao Senhor. Independente de recompensa, independente de elogio, independente de reconhecimento. Amém? Isso é um comportamento de um filho. E o terceiro comportamento de um filho está em Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Então, o terceiro comportamento que o Senhor me mostrou de um filho de Deus é a oração, é a intimidade. E mais uma vez, o Senhor nos traz aqui a atenção para a motivação. Jesus, ele sempre se afastava para orar.
Ele não era igual aos fariseus, que gostava de estar mostrando a sua espiritualidade. Não, ele se afastava e em secreto. Então ele fala aqui, vai para o seu quarto, em secreto. Amém? E o seu pai vai te ver ali. E uma frase que eu ouvi da pastora Viviane Martinello é que espiritualidade não é uma capa que a gente coloca, mas é uma vida que se vive. Amém? Então, espiritualidade são as pequenas coisas do dia a dia. Não isso é a verdadeira espiritualidade, não é aquela que às vezes a gente faz, a gente até chega a orar para ser visto e não realmente para agradar, para falar com Deus. Então, até isso, a gente tem que estar constantemente vigiando. Isso é um comportamento de um filho, amém? Que ora em secreto e quando faz em público não é com a motivação de ser visto, amém? Porque a espiritualidade está no dia a dia, não só ali quando você está na igreja, servindo, fazendo as obras, mas não, é no dia a dia, no seu lar, aonde você estiver, amém? Então, esse é um comportamento de um filho que tem intimidade, que busca essa intimidade, que ora, amém? Que vá para o secreto com Deus, e não fica preocupado em fazer isso só em público, só para ser visto, amém? E quarto e último comportamento que o Senhor falou ao meu coração está em Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amém? Então, filho, uma filha de Deus, ele perdoa os devedores. E ele perdoa não só quando pedem perdão, não. Ele perdoa independente se a pessoa reconhece. O perdoar e o pedir perdão é para aqueles que têm o coração do Pai. O filho que tem o coração do Pai, amém? O filho que imita o Pai, que aprende com o Pai, ele perdoa, porque ele quer agradar, porque ele entende que ele será livre, amém? Vai tirar aquele peso, aquela angústia de estar sempre pensando na pessoa que o feriu, na ferida. Ele libera, ele deixa aquela pessoa livre, amém? Assim como ele sabe que Deus o libertou, que ele devia muito, mas Deus nos perdoou, amém? Então, esse é um comportamento de um filho. Só que você pode pensar, nossa, mas eu tento e não consigo perdoar. Eu já tentei, eu tento me comportar dessa forma, ter esses comportamentos e não consigo. O comportamento de orar pelos meus inimigos, na verdade, às vezes eu quero me vingar. As ações, o Senhor fala pra gente olhar pra si mesmo. Será que as minhas ações, minhas obras, minha compaixão não é só pra ser vista? Eu não oro só quando estou sendo vista na igreja, por exemplo? E perdoar, então, nem se fala. Então, eu quero te dizer que não é pelas tuas forças, mas é pelo poder do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, através da intimidade com Ele, amém? É por meio do Espírito dEle, os frutos do Espírito dEle sendo gerado dentro de nós, é que nos capacita a nos comportarmos como filho, amém? Não apenas saber que sou filho, que eu fui adotada, que eu fui perdoada, que eu fui lavada, não apenas, mas decidir viver e me comportar como filha por meio de quem? Do Espírito Santo. O Senhor foi e nos deixou um presente, que é a presença dele por meio do Espírito Santo. É como diz a música: não por força nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. É pelo Santo Espírito de Deus que nós conseguimos. É Ele que nos capacita a viver como filho, como filha de Deus. Que Deus te abençoe.